para ser o candidato, elegemos ele presidente, tudo, passamos um ano visibilizando ele, a gente tinha inclusive um jornal que a gente editava mensalmente na associação. Isso foi em que ano? Isso foi eu entrei na associação em 96, eu fui candidato na eleição de 2000. Entendi. Só que o que acontece assim, uma semana antes da convenção do partido para escolher os candidatos, a esposa dele disse para ele: olha, ou tu é candidato ou tu é meu marido, as duas coisas não vai dar. Eita. Aí ele resolveu ficar de marido, né? Aí tinha que vir alguém para substituir ele, eu substituí. Mas aquela história, tu reverter votos que já estava na consciência da comunidade com ele, sem dinheiro, sem nada, mas fui muito bem, né? Eu fiz 616 votos. O último eleito se elegeu com 680 votos, né? Nossa, foi muito próximo, então. Perto ali. Depois, na outra, assim, não tinha a mínima chance de me eleger, embora tivesse um pouco mais de estrutura, mas tinha uma guerra interna entre o próprio meu grupo político, né? Então, qual que era o seu partido? O Partido dos Trabalhadores. O PT. Isso. Então, dentro da minha corrente partidária ali, havia algumas divergências e o pessoal estava querendo meio desconstituir enquanto liderança política, né? Então, eu banquei a candidatura ali para dizer: olha, eu tenho força política dentro do partido, tanto que aí eu não me elegi, mas o que acontece? Na convenção do partido, eu disputei a convenção lá por um grupo independente, né? E esses outros camaradas, que eram da minha corrente, que tentaram me derrubar, se juntaram com a outra corrente que era das mais fortes do partido, que era ligada ao Mainardi, que era prefeito. Coisa. Resumo, assim, eu fiquei no diretório, fiquei na executiva e só conseguiram uma vaga no diretório, né? Então, entendi. Politicamente eu ganhei deles, né? O pessoal tem me assediado faz tempo aí, né? Para concorrer, tanto a deputado, a vereador, coisa de não. Assim não, eu só aceito uma candidatura se tiver uma construção antecipada de projeto, né? Porque aquilo ali foi muito do nada, né? A Exato, ali, pô. Né? Então, digo assim, se a gente construir um projeto e a candidatura foi para defender esse projeto, e a gente tem uma articulação anterior, né, de discussão com vários grupos em várias, se for deputado estadual ou federal, em todas as regiões do estado, ou para vereador nas regiões da cidade, que a gente possa fazer um diálogo antecipado do que a gente quer, eu topo, senão não. Tá, e sei lá, você podia dizer um pouco de que tipo de projeto seria esse, assim, o que para você seria ideal, assim, numa futura candidatura, caso viesse a acontecer, entende? Por isso que eu digo, né? Tem que ver qual é os grupos que vão apoiar, né? Nossa candidatura vai buscar, por exemplo, assim, essencialmente tem que ter a questão racial colocada, né? Então a gente tem que fazer, assim, uma discussão não só com os grupos constituídos de movimento negro, que nem os companheiros agora, né? Eles queriam, assim, uma semana antes da convenção do partido que eu fosse lá colocar o meu nome, né? Eu disse: não vou colocar o meu nome. Pô, não é porque eu sou coordenador estadual do Movimento Negro Unificado que eu vou ser o candidato do Movimento Negro. Tem que ter uma discussão internamente, né? Dentro do Movimento Negro Unificado, né? De quais as pautas que eu vou defender enquanto representante do MNU. Sim. Né? A gente tem que construir isso junto. Mas não só com o MNU, o negro, ou seja lá. Nós temos que conversar com as pessoas na comunidade. Claro. As pessoas negras da comunidade que não estão nos movimentos, que não estão organizadas, para ver qual é a necessidade delas. Né? Claro. O que elas querem que seja defendido? Bom, isso está de acordo com o que a nossa candidatura pode defender, né? E esclarecer para as pessoas também o que é uma candidatura parlamentar. Porque, infelizmente, os candidatos a vereador vão lá e prometem que vão asfaltar a rua, que vão fazer ponte, que vão botar iluminação, que não é papel do parlamento, né? Então, a candidatura também tem que ser um instrumento de educação das pessoas, educação política das pessoas, do que direito que elas têm, de que elas têm que se organizar para buscar esses direitos, né? Bom, quais as outras pautas que a gente vai buscar? A gente vai buscar a questão, porque eu trabalho também aqui com afroempreendedorismo, né? Vamos buscar os afroempreendedores para fazer uma plataforma que a gente vai defender, né? E aí vamos juntar esses grupos que tem coisas que são conflituosas entre eles, né? Bom, como é que a gente vai aparar essas arestas para caminhar junto? Sim. Então, e criar núcleos de apoio, né? Porque senão não tem. Claro. Então, tem que ser uma construção coletiva, né? É isso. Agora, voltando lá para sua época de sindicatos, né? Você participava de greves também, não? Sim. E como que eram essas greves aí? Você liderava? Quais que eram
qual que era a agenda, né? Qual eram as reivindicações? E como que foram essas greves, assim? Tipo, vocês tiveram ganhos? Sim, tivemos muitas conquistas, né? Por exemplo, essas pautas que a gente conseguiu, assim, isso que foi muito importante, né? De criar a promoção por antiguidade para comissária, porque isso acabou reduzindo esse poder dos delegados. A gente conseguiu provar um nível superior, né? Para ingresso na carreira, muitas outras coisas a gente conseguiu, assim. E as greves nunca foram muito fáceis, né? Para atender, assim, quando a gente começou naquele período lá, já de 93, que a gente já tinha intenção, então, como em 88 tinha sido autorizado a se sindicalizar, a gente transformar o GIRM de associação em sindicato. E isso sempre teve uma oposição muito grande da chefia. Então, o que nós fizemos para mobilizar? Nós temos uma estratégia então, de criar núcleos regionais do sindicato. Então, o que a gente fazia? Pô, Bagé é uma cidade polo. Aí a gente fazia um encontro lá, uma Assembleia Geral do Sindicato em Bagé, levava colegas de toda a região ali, de outras regiões do estado em um ônibus, né? Então ia da região norte, da região sul, para Bagé. A gente fazia um grande evento, imagina, uma grande marcha. E no final do dia a gente fazia, normalmente nas câmaras de vereadores, para ter um poder político, uma assembleia para eleger uma direção para o núcleo local. E nisso a gente fazia a discussão, então, de transformar a associação em sindicato. Fizemos em todas as regiões do estado. E a Assembleia Geral final para aprovar, a gente fez em Santa Maria, que é no centro do estado, não fez em Porto Alegre, por quê? Porque aqui a chefia de polícia tinha muita força. Tanto que em Santa Maria mesmo, a chefia mandou um monte de colega com viatura, com diária, para ir lá votar contra, né? Mas como nós tínhamos maioria lá, nós aprovamos. Então, em 94, a gente teve uma grande greve, eu tinha um ano de polícia, né? 94, e assumi já o comando de greve na minha região, né? A marra, assim, então, foi duro. E a gente tinha muita briga nas nossas greves, porque, assim, ainda hoje tem, mas naquela época tinha muito mais uma disputa de poder entre as polícias militares e a polícia civil, com a polícia militar querendo ser polícia investigativa também. Então, quando a gente fazia greve da polícia civil, a polícia militar trabalhava 10 vezes mais do que o normal, né? Para mostrar serviço. Então, tinha briga. Nessa greve de 94, porque a gente teve apoio dos delegados no início da greve, depois, quando eles ganharam o que queriam, eles abandonaram a greve. Mas enquanto eles estavam juntos, né, a gente, inclusive, teve uma reunião que estava eu com o comandante de greve, estava o delegado, que era meu superior imediato, representando os delegados, um colega representando a Associação dos Policiais Civis de Bagé, uma reunião com o comandante da brigada e o promotor local, né? Foi pesado, assim, de quase sair no tapa, né? Ah, é? E aí o comandante disse, porque eu vou fazer meu serviço, não vou deixar a sociedade à mercê da criminalidade. E aí o delegado disse, mas se o policial militar fizer as atribuições que era possível, eu vou prender ele por estar assumindo atribuições que não é dele. Então, é muito pesado. E muita pressão dos delegados também, né? Claro. Teve uma greve, assim, que foi simbólica, essa já eu acho que 2003 ou 2004, por aí. E aí, porque que acontece? As nossas greves da Polícia Civil, assim como eu disse, né? Tem muito colega que não para, né? Porque tem medo do delegado, tem medo das perseguições. Claro. Então, na Polícia Civil, qual é o SR da nossa greve? É fechar os plantões, né? Que é onde é feito o registro de ocorrência. Porque os inquéritos ele leva 30, 60, 90 dias para ser feito. Então, se ele atrasar 10 dias, não vai fazer diferença nenhuma, né? Para ninguém. Então, onde dá um impacto é fechar os plantões. E aí teve uma greve, né? Aí a gente anunciou a greve. Bom, a partir da meia-noite vai ter greve. Aí um jornalista lá, né? Que era jornalista do rádio, que era jornalista do jornal local da cidade, que fazia página policial, me entrevistou, né? E eu disse, não, nós vamos fazer greve. A partir da meia-noite da manhã, não vamos registrar só ocorrências de flagrante, que envolvem crianças, coisas assim, demais, nada vai ser registrado. Aí ele entrevistou o delegado regional disse, não vai ter greve nenhuma aqui, vai trabalhar normal, as pessoas podem, sei o que, tá. Saiu no jornal, né? Aí no outro dia, esse policial, todo dia de manhã, ele passava na delegacia para pegar as ocorrências que tinham sido registradas, para fazer o programa dele.
Aí, esse jornalista era meio puxa-saco do delegado regional, né? Aham. Aí de manhã ele no rádio lá, dizendo, pois é, hoje não tem nenhuma ocorrência, porque o plantão tá de greve, não foi registrado nenhuma ocorrência, né? Aí ficou o delegado desmoralizado. E aí a pressão vem para cima, né? Ameaça de punição, ameaça de desconto de ponto, mas a gente sempre teve assim alguns apoios, né? E aí Uhum. entra também as questões de, que tinha um colega lá que era meu inimigo pessoal, assim, né? Porque ele não tinha uma conduta muito ética dentro da polícia, né? E acabou que ele sofreu investigação e acha que a culpa foi minha de ter sofrido a investigação e não dele que fazia as coisas erradas, né? E aí, numa das greves, estava a equipe dele de plantão, e aí estavam 3 colegas na equipe dele, aí ele, porque eu não vou fazer greve nenhuma, mas não era por causa da greve, era para prejudicar a mim, que era a liderança do sindicato, né? Sim. Aí chegou uma pessoa lá, ele atendeu no plantão. Chegou outra, ele atendeu. Chegou a terceira e eles ficam, tá, não vai atender? Eu fico, não, eu tô de greve. Se tu não quer fazer greve, atende tu todas as ocorrências. Aí ele entrou em greve para não trabalhar. Então, tem isso, né? Claro. Por exemplo, assim, nós temos, e aí tu tem que andar 110% certo, né? Nós temos um regramento na polícia aqui que diz que assim, para tu te afastar do teu município, não interessa o motivo, não interessa se tu tá em férias ou tá de folga, Tem que ter tem que aviso, né? comunicar a autoridade, né? Ninguém faz isso, né? Ninguém faz e não dá nada, mas eu toda vez que eu ia ir para uma reunião do sindicato em Porto Alegre, eu tinha que comunicar o delegado, porque senão ele me punia, né? Ixi. Tanto que teve uma vez, assim, em 98, que teve a marcha dos 100 mil em Brasília, né? Uhum. Eu estava querendo ir, e tinha mais outro colega de Bagé que queria ir, aí o que eu fiz? Assim, eu pedi férias, né? Era no mês de agosto, eu pedi férias para estar em férias quando eu fosse. Uhum. E aí eu consegui, então, o pessoal que importava, conseguiu vaga no ônibus que ia da FESERGS e me avisaram. Aí eu estava em férias, fui na delegacia, porque esse outro colega estava trabalhando, né? Ele trabalhava na investigação lá. Aí fui avisar ele, aí estou passando por dentro da delegacia para ir na investigação, passei pelo gabinete do delegado, que era o titular lá da terceira DP, onde esse colega trabalhava, e respondia pelo plantão onde eu também trabalhava, né? Aí o delegado me viu, tá fazendo daí, tu não tá em férias? Eu digo, não, tô, só vim avisar o Tramassoli aqui que eu consegui o ônibus pra gente ir na marcha de 100 mil. Ele, que legal, não sei o que, tá. Fomos, né? Aí eu tô lá em Brasília, esse repórter, né, mesmo, descobriu que eu tava lá, aí ligou para fazer uma entrevista ao vivo, né? E Aí aí? dei a entrevista para ele dizer que, não deu 10 minutos assim, esse meu delegado, meu titular, me ligou. Não te ligaram da regional aí? Eu digo, não ligaram ele. O Lopes, que era o delegado regional, né? Mesmo Aham. da entrevista. O Lopes me ligou aqui, queria saber porque tu não pediu autorização para sair do estado para ir Ixi. nessa marcha e que era para mim abrir uma sindicância para ter punir. Aí eu disse para ele que tu tinha ido porque eu tinha autorizado, que então se ele quisesse punir, ele ia ter que punir a mim que te autorizei aí. Uhum. Aí se te ligaram, tu disse que eu te autorizei. Aí eu digo, tá, mas até hoje não me ligaram, né? Mas então tem essa perseguição, né? Se o delegado É. ali não assume a bronca, eu tava punido, né? E você se envolveu com o sindicato tá que ano? Dentro da Eu polícia? fiquei na direção até 2011. Até Em 2011. março de 2011 teve eleição, eu disputei, aí minha chapa perdeu, né? Nós perdemos eleitoralmente, mas eu saí fortalecido politicamente, tanto que até hoje a direção é a mesma e esse cara me carrega aqui na palma da mão, né? Quando eu vou lá toda hora pedir apoio, por exemplo, em 2018 a gente editou um jornal do Movimento Negro Unificado, Aham. aí eu fui lá e pedi financiamento deles e eles bancaram o jornal na maior alegria. Agora, para nossa encontro estadual aqui, eu pedi para eles bancarem os crachá, eles bancaram. Então, Legal. tem Legal, aquela história legal. também, né? Porque eu conheço o passado deles, então eles não querem muito. Sim. Pois é. Só para não ocupar muito do seu tempo, né? Acho que eu vou já encaminhando para a última questão assim que me interessa. O PAF, né, ele tem muito dessa coisa, defende muito sobre essa necessidade de construir o policial, né, essa identidade do policial enquanto trabalhador, né. Eu queria te perguntar como que você